Grama batatais ou grama de pasto, após 2 anos, compensa ou não compensa? E qual a diferença dela para a grama esmeralda? E qual é a melhor opção? House Tech na área, e hoje vou mostrar para vocês aqui a grama batatais após 2 anos. É isso mesmo, gente, tem aproximadamente 2 anos que plantamos essa grama aqui. Eu tenho outro vídeo no canal mais próximo aí quando eu plantei ela estava bem falhado. Vou falar para vocês como que eu plantei, manutenção, se compensa, se ela dá muito trabalho, enfim, os pontos positivos e os pontos negativos. Gente, essa grama aqui em casa é um pedaço muito grande, então a gente ficou na dúvida o que plantaria no início. Se iria plantar essa grama batatais, que é uma grama de pasto, para quem não conhece aí, é uma grama, qual que é o primeiro benefício dela? Ela é barato, né? Essa grama aqui, por exemplo, a gente pegou ela ali embaixo, no pasto. É claro que fizemos uma cata, né, para pegar mais a parte que tinha grama puro. E ela veio, a gente foi pegando mudas e plantando aqui. Porque a grama esmeralda a gente teria que comprar placas, né, e no espaço aqui ficaria bem caro. Então, o primeiro ponto positivo dela é qual? É o custo. Ela tem um custo quase barato ou até mesmo de graça se você tiver um pasto aí para pegar ela. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo nela, e deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado, olha, após 2 anos, olha só como que ela tá. Para quem viu aí no início, viu que no início era bem falhado, eu plantei ela, fui fazendo covas e espalhando ela. E esse aqui é o resultado, olha. No barranco aqui já fechou bastante também, olha aqui, ó. Olha. Então, o primeiro ponto positivo é que ela é barato para plantar, e o segundo ponto positivo é que agora estamos para entrar em junho. Vamos entrar em junho agora, então estamos aí na época do frio, né? E ela é uma grama que resiste melhor ao tempo. Tem mais ou menos aí 1 mês e pouco que eu não faço nenhuma poda nela, então ela mantém bonita, ela está começando a secar, não está tão bonita, porém ela dá pouca manutenção agora, não estou jogando água, não estou podando, e olha só que ela está na altura boa, ela está relativamente bonita e dando pouca mão de obra, ela não fica aquela grama muito seca. Já aqui na frente de casa, gente, não repare a poeira porque não está chovendo aqui esse dia, está muito seco e está uma poeirada. E amanhã é dia da gente dar uma limpeza aqui, lavar tudo. Então, como eu tô gravando hoje, por isso que tá bastante poeira. Essa aqui já é uma grama esmeralda. Olha só a diferença daquela grama lá, que é a batatais, para esmeralda. A esmeralda a gente vai começar a aguar ela agora. Tem que aguar, porque olha só como ela tá bem seca. E essa grama aqui, gente, por exemplo, esse pedaço aqui é um pedaço pequeno da frente de casa aqui. Eu optei plantar a grama esmeralda para fazer o teste, e ela é um pouco mais delicada também. Particularmente, eu acho ela um pouco mais bonita, principalmente na época de chuva, a época que tudo cresce muito rápido. Ela é uma grama que dá um pouco menos de manutenção, e também qual que é o benefício dela comparado a batatais. Ó, esmeralda aqui e ali, ó, batatais. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Essa aqui ela tá bem mais verdinha, né? Tá menos seca. Principalmente lá, olha só. E qual que é o primeiro benefício ela referente a batatais? Que ela dá sim um acabamento mais bonito. Essa aqui eu tenho que fazer uns... Eu vou ver se eu faço no inverno agora. Tanto essa aqui quanto a de lá. Tem que fazer um preenchimento de areia para corrigir aí essas falhas, né? Esses buracos que vai ocorrendo com o tempo. Mas essa aqui, por exemplo, esse pedaço aqui eu gastei mais de R$1.000 para plantar ele. Um pedaço pequeno. Agora imagina lá. Lá foi de graça, né? E aí essa aqui eu tive que colocar areia por baixo, eu coloquei adubo, então ela foi plantada da maneira mais correta possível. E mesmo assim, gente, olha, chega agora no inverno, então tem que começar a molhar. Se eu não molhar, ela praticamente fica quase morta. Essa aqui eu plantei ela por tapete, e deixa eu mostrar uma outra que eu tenho aqui em cima para vocês. E essa aqui eu plantei ela avulso. Essa aqui já tem uns 4 anos que eu plantei ela. Eu arrumei 2 tapetes. Eu achei que nem ia pegar. Eu peguei esses 2 tapetes, cortei ele em pedaços pequenos, fiz algumas covinhas e plantei. Quando tá na época de chuva ela fica linda, gente. Ela vai espalhando de pouco a pouco, só que eu não dou atenção para ela. Eu deixo ela aqui e ela vai crescendo de pouco a pouco, olha. Só que olha só como é que ela já tá bem morta.
Mas isso aqui, gente, quando começa a chover, ela fica bonita, fica verdinha. Só que agora, na seca, praticamente ela morre, né? Quando entra seca aqui em casa, a gente acha até que ela não vai voltar mais, mas volta. Na hora que começa a época de chuva, ela fica verdinha, olha só. Mas como eu disse, como aqui é uma área mais erma, que eu não ligo muito, eu deixo ela aí. Ela vai crescendo no tempo dela. E ali, é igual eu mostrei pra vocês, né? Ó, a esmeralda que eu plantei. Ó. Aí aqui na frente, gente, eu vou plantar também. Daqui uns tempos tem que fazer uma limpeza aqui, plantando, que a gente vai mexer de pouco a pouco, né? Eu tô pra decidir ainda se eu vou colocar esmeralda ou batatais. Essa aqui, ó, ela tá custando a vir pra cá porque aqui é uma terra muito dura. É uma terra muito seca, muito dura, então devagar ela vai vindo, mas está demorando. Então já foram aí os 2 pontos positivos, né? Que ela fica verdinha na época do inverno, ela resiste mais do que a esmeralda, olha só, ela a esmeralda. E aqui, esse daqui mais ou menos uns 15 dias, gente, a dali, se eu não aguar ela vai estar praticamente igual aquela de cima lá, que ela vai realmente ficando seca, vai ficando feia, e a daqui ela fica bem verdinha, então ela resiste mais. O custo, né, que praticamente não tem, é muito mais baixo, essa é a outra vantagem dela. O terceiro ponto positivo, que ela é mais fácil para roçar, porque aquela de lá, quando ela fica maiorzinha, ela meio que embucha ali, tanto na roçadeira quanto no carrinho. Aqui vamos dizer que é uma grama de folhagem mais firminha, mais dura, então a lâmina pega, ou aqui no caso eu uso nylon, ela pega e corta na hora. A de lá, se estiver muito grande, ela vai embuchando ali, acaba embolando na outra, é um pouco mais difícil. Então esses são os pontos positivos, né? Agora os pontos negativos dessa grama aqui. O primeiro dela é que como você planta por mudas, né? Você tem que fazer as covas. Aqui eu fui fazendo um monte de cova e plantando. Então você acaba, mesmo que seu terreno esteja aí certinho, você acaba fazendo um monte de buraco voltando e depois ela fica bem ondulada. Vocês podem reparar aqui, ó, que o terreno ele tá bem, olha, tem muitas falhas, tem buracos. Isso aqui eu tenho que corrigir. Já a grama esmeralda ali, eu consegui fazer ela mais plana. Por quê? Porque ali eu coloquei uma areia, ela veio em tapetes uniformes, eu não precisei cavar buraco no chão, então ela é mais fácil a instalação. Essa aqui já é uma grama que tem a sua... para você plantar ela é um pouco mais difícil. Ali você acerta, joga um adubo com a areia, acerta a areia e vem plantando... vem encaixando uma grama na outra. Então é muito mais fácil, ela é mais rápido, né? Ali, por exemplo, tem uns 8 meses que eu plantei ela, e assim, com um dia eu fiz e ela já fica fechadinha. Aqui não, gente, no início ela fica bem feia, até ela fechar, ela vai ficando feia. E antes do segundo ponto negativo, gente, esse conteúdo, se ele estiver sendo útil para você, estiver te ajudando, deixe seu like, que isso ajuda demais o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas que querem assistir. E se gostar de vídeos como esse, seja um inscrito do nosso canal. E aqui, gente, eu tô no quarto da Moamba aqui, só para mostrar para vocês o nylon que eu uso para roçar ela. Olha aqui, esse nylon aqui é um nylon da Oleo Mac. Eu não uso lâmina ali, não gosto de roçar com lâmina porque eu acho muito perigoso. E esse nylon aqui, gente, ele é muito firme. Na minha opinião, é um dos melhores nylons aí do Brasil, se não for do mundo, né? Ele não arrebenta, é muito bom. Tem review nele no canal aí, é um review completo. E a roçadeira que eu uso é essa aqui, ó. A ponta também, eu uso da Oleo Mac, que é um Load Go, né? Que você tira e coloca da forma rápida, não precisa de você abrir ele, o carretel, é um carretel rápido. E a Husqvarna 226RJ. Essa roçadeira aqui, eu uso ela tanto para roçar, cortar cerca viva, que eu troco a ponta, né? Coloco essa ponteira aqui, ó. Ela tá dentro da sacola aqui, mas é um podador, né? Um esqueletador, eu uso nela ali também. Então essas ferramentas que eu uso. Inclusive vou deixar no link aí abaixo também, para quem quiser saber, quiser adquirir, eu vou estar deixando nos links aí abaixo. Essa aqui é a nossa cerca viva, que já tem vídeo no canal aí também mostrando. Aí inclusive tá nos dias de eu podar ela. E aqui em cima eu já deixei ela crescer, olha só. Aqui em cima não pode só as laterais. E na frente ali, para ter visão, eu deixo ela abaixo. É uma cerca viva aí muito boa também para cercar, né? Ela tem espinho, muito bacana. E voltando aqui ao segundo ponto negativo dela,
é que ela, como você vai catar ela em algum pasto, alguma coisa assim, ela vai vir com bastante erva daninha. O que são ervas daninhas? Vai vir com matos aí que não são gramas, de outra espécie. Então, ela vai vir com braquiária. Braquiária é o mato que mais vem, geralmente. E além de outros matos aí. E qual que é o ponto negativo disso? A minha aqui praticamente não tem erva daninha mais nenhuma, não tem mais quase nada de mato diferente, de grama. A minha praticamente toda só grama batatais ou grama de pasto. Mas aí isso me deu trabalho para tirar. Sempre que aparece, eu tenho que vir com a enxada, tirar e jogar uma terrinha por cima. Por quê? Porque essa grama, ela não tem nenhum remédio seletivo. Ou seja, você não consegue jogar um remédio nela para acabar com os matos. Então você tem que catar um por um. Porque qualquer remédio que você jogar nela, você vai matar a grama também. Diferente da esmeralda, que ela vem com poucos, né, matos, erva daninha. E porque você já compra ela, depende do lugar que você comprar também, né? E existem aí herbicidas seletivos, que você joga nela, o herbicida não mata a grama e mata os matos. Então essa é a outra parte negativa. E a terceira parte negativa, gente, porque, assim, manutenção. Por mais que eu falei que a de lá, ela é um pouco mais chata de roçar quando cresce, essa aqui você tem que roçar ela mais. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui, na época de chuva, vamos colocar aí de setembro até fevereiro, ela cresce demais, demais, demais. Então, assim, você roça ela num dia, daí 15 dias você já tem que roçar de novo, porque ela começa a ficar feia. Ela começa a dar esses tendões aqui, ó. Ó, às vezes a grama nem cresce tanto, mas esses tendões aqui, ó, parece que é tipo semente. Aqui na verdade é até outro mato que não faz parte dela. Isso aqui você tem que vir tirando, o certo é tirar na raiz, ó. Vem catando que ela vai ficando bem limpinha. Mas ela dá uns tendões que deixa ela feia. Então às vezes a grama chega a época de semente, ele vai crescendo, então você tem que roçar ela. Então, tipo assim, a época mais apertada para você deixar ela bonitinha, 15 dias você tem que roçar. De preferência até semanalmente, gente. Se você fizer uma poda aí um pouquinho mais alta, quer deixar na altura boa, semanalmente você tem que roçar. Então é 2 por 1. Eu roço essa aqui 2 vezes, enquanto eu roço de lá uma. Por exemplo, essa aqui eu rocei hoje, daqui 15 dias, ou daqui uma semana, eu tenho que roçar ela de novo, e a outra lá, eu consigo aguardar ela mais uma roçada para roçar tudo junto. Então é 2 por 1, gente. Essa aqui, na época de chuva, ela te dá uma mão de obra maior. Você tem que dar mais manutenção nela, então é um ponto negativo. E assim, a esmeralda, ela quando ela fica maiorzinha, ela não fica tão feia, porque ela é fininha. Essa aqui, se você deixar ela crescer, fica parecendo um mato mesmo. Então, assim, ela é bonita nessa altura aqui, disso aqui para baixo. Se ela começar a crescer mais que isso aqui, ela fica feia. Então, esses são alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Então, minha dica, se sua área é muito grande, assim, você talvez não está com muito recurso para comprar esmeralda, pode ir nesse aqui sem medo, né? Arruma um pasto aí, arruma um lugar, mas esteja ciente que ela vai demorar um pouco. Aqui foi 2 anos para chegar nesse nível e assim, se vocês verem aqui, ela ainda está descendo, falta bastante coisa ainda para ela ir tomando conta, né? Mas ela vai tomando conta. Aqui esse ano eu devo comprar um caminhão de areia, vou jogar por cima dela todinha, vou vir acertando o terreno para ela ficar bem certinha. Vou ver se eu compro um carrinho para cortar ela, porque realmente com a roçadeira, depois que ela vai chegando no tamanho grande, vai ficando cansativo, né? Realmente cansa para você vir fazendo somente com roçadeira. Então o carrinho aí vai ser muito bem-vindo, eu devo comprar esse ano e vou jogar a areia nela aqui. A areia eu vou vir jogando por cima, vou misturar um adubo, vou vir com a régua, vou vir arrumando. Vocês podem ver aqui, ó, que tem algumas falhas, né? Isso aqui, algumas falhas aqui na beirada. Olha, isso aqui é um teste que eu fiz, por quê? Porque como ela estava crescendo muito rápido, quando ela ia chegando nesses cantinhos aqui, ela ia invadindo e ia ficando feio. Aí geralmente pegava a máquina, passava só no cantinho ali para dar um acabamento. Aí eu peguei um dia desse e joguei um veneno no cantinho, só que não ficou bom não. Aí, em vez de crescer grama, tá crescendo mato, olha. Aí eu vou deixar ela encostar de novo, porque não ficou legal não, mas isso aqui é porque eu fiz. E aqui, gente, eu joguei um veneno no meio que também, eu devo manter assim, por quê? Porque ela tava encostando nessa cerquinha aqui, ó. Aí o que acontece? Às vezes eu ia roçar, tava arrebentando, olha aqui, ó.
batia e rebentava. Então por isso que eu tenho essas partes aqui que estão um pouco desmatado, né? Ó, deixa eu explicar pra vocês. É igual essa aqui tá encostando aqui, ó. Ela vai subindo, meio que fica meio feio o acabamento, por isso que eu fiz esse teste. Mas eu vou deixar encostar de novo e roçar com mais frequência. E mesmo se comprar o carrinho, a gente tem que usar a roçadeira nos cantos, né? Porque não dá pra passar o carrinho nos cantos. Aqui também eu joguei, olha, em volta, porque ele vai invadindo aqui, fica ruim de roçar. Aqui é nossa área aqui dos passarinhos, né? Então eu matei ela nesse meio aqui, olha. E aqui ela vai crescendo de pouco a pouco, ó. Ó. Eu acho a grama bem bonitinha, gente. Isso aqui é uma areia que eu completei alguns desníveis aqui, um restinho de areia que eu tinha ali, olha. Aqui ela pegou muito melhor, tem uns lugares que ela pega mais rápido, né? Por quê? Porque geralmente a terra é melhor, ou que a terra é melhor, ou ela é mais macia, né? Aqui, por exemplo, aqui não tem aterro nenhum, gente. Aqui é uma terra bem dura. Aqui, ó, vocês veem que ela já tá vindo pegando com mais dificuldade. Aqui ela tá custando espalhar, olha aqui, tem bastante falha ainda, por quê? Porque aqui é uma terra bem dura. Mas ela tá espalhando de pouco a pouco. Aqui no cantinho eu tinha uns beijos plantados aqui. Eles morreram, tinha muita pedra. Eu fui colocar uma areia para ver se ela espalha mais rápido. Olha só. Mas, gente, então esse é o resultado, né, da grama batatais, ou grama de pasto, ou gramão. Várias pessoas aí, depende da região, cada um chama de uma forma diferente, né? Esse jardim aqui, eu tava acabando de fazer ele, mas eu devo tirar daqui também. Essas pedras, porque é muito bonito, mas isso é difícil de manter. Aí eu até comecei a tirar aqui. Eu acho que eu vou manter só os arbustozinhos. Deixa nos comentários aí se vocês têm alguma ideia do que eu posso fazer aqui. Porque isso aqui, gente, cresce, formiga entra por baixo ali, joga areia pra cima, aqui já tá começando de novo. Ela suja, fica difícil limpar, vai crescendo mato. Então eu devo tirar isso aqui e deixar fechar tudo de grama, olha. Fica bonito no início, mas depois vai dando uma mão de obra danada. Então é isso, gente. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Se você pretende plantar essa grama. Então essa é a minha opinião. Compensa sim. Eu acho que fica bonito, é barato, só que dá um pouco mais de trabalho para plantar e manutenção um pouco mais difícil. Porém, nessa época do inverno agora, ela é maravilhosa. Ela dá pouca manutenção e fica bonita aí praticamente o ano inteiro. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!